Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais marcantes da história da humanidade, um evento que mudou o curso da civilização e que, ainda hoje, mais de 2000 anos depois, continua a influenciar a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando sobre a crucificação de Jesus Cristo e as consequências que se seguiram a esse evento. Mas por que isso é importante para você? Porque entender a história é entender a nós mesmos, é compreender as forças que moldaram o mundo em que vivemos e que continuam a moldar o nosso futuro. Mas antes, se inscreva no canal. Jornada Bíblica para mais histórias impactantes como essa. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais conhecidos e mais estudados da história. A imagem de Jesus pregado na cruz, com uma coroa de espinhos na cabeça, é uma das mais poderosas e reconhecíveis de todas as religiões. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Quem estava lá? Como as pessoas reagiram? E o que aconteceu depois? A crucificação foi um método de execução brutal usado pelos romanos para punir os criminosos e dissuadir outros de cometer crimes. Jesus foi crucificado em uma colina fora de Jerusalém, conhecida como Gólgota, ou lugar da caveira. Ele foi pregado na cruz por volta do meio-dia e morreu algumas horas, depois por volta das 3 da tarde. O ambiente naquele dia era tenso e carregado de emoção. A multidão que se reuniu para assistir à crucificação era uma mistura de curiosos, simpatizantes e detratores. Alguns choravam, outros zombavam e insultavam Jesus, enquanto outros simplesmente observavam em silêncio. Entre a multidão estavam Maria, a mãe de Jesus, e alguns de seus discípulos mais próximos. A dor e o sofrimento que Jesus passou antes de morrer são quase inimagináveis. Ele foi chicoteado, espancado, forçado a carregar sua própria cruz e finalmente pregado nela. Ele sofreu uma morte lenta e agonizante, enquanto a multidão observava. Mas o que aconteceu depois? Quais foram as consequências imediatas da morte de Jesus? Vamos explorar 5 eventos importantes que ocorreram após a crucificação. Primeiro, houve o sepultamento de Jesus. Ele foi colocado em um túmulo novo que havia sido cortado na rocha por José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio, o conselho judaico de líderes religiosos. Segundo, houve a ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, as mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus descobriram que o túmulo estava vazio. Elas foram informadas por um anjo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Terceiro, houve as aparições de Jesus após sua ressurreição. Ele apareceu para seus discípulos e para outros, provando que ele realmente havia ressuscitado. Quarto, houve a ascensão de Jesus ao céu. 40 dias após sua ressurreição, Jesus subiu ao céu na presença de seus discípulos. E finalmente houve o início da igreja cristã. No dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, dando-lhes o poder para pregar o Evangelho e iniciar a igreja cristã. Esses eventos tiveram um impacto profundo na história da humanidade. Eles deram origem ao cristianismo, uma das maiores religiões do mundo, e moldaram a cultura, a arte, a filosofia e a política de inúmeras sociedades ao longo do século. Então, o que você acha? Como esses eventos influenciaram o mundo em que vivemos hoje? E o que podemos aprender com eles? A morte de Jesus, um evento que marcou profundamente a história da humanidade, foi seguida por uma série de acontecimentos que, de certa forma, reforçaram a importância e o impacto de sua passagem pela Terra. A crucificação, um dos momentos mais dramáticos e significativos da história cristã, foi apenas o início de uma série de eventos que se desenrolaram após o último suspiro de Jesus na cruz. O primeiro desses eventos foi um terremoto. Segundo os relatos bíblicos, no momento exato da morte de Jesus, a terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Esse terremoto não foi um fenômeno natural comum, mas um sinal divino, uma manifestação física da ira e do luto de Deus pela morte de seu filho. A intensidade desse terremoto foi tal que até mesmo os soldados romanos que guardavam a cruz, homens endurecidos e acostumados com a morte,
ficaram aterrorizados e reconheceram que Jesus era de fato o Filho de Deus. O segundo evento foi a reação das pessoas ao redor. A morte de Jesus não deixou ninguém indiferente. Alguns choraram, outros se alegraram, mas todos foram afetados de alguma forma. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe de Zebedeu, estavam lá, observando de longe. Elas viram tudo, desde a crucificação até a morte, e a dor que sentiram foi imensa. Mas não foram apenas elas que se emocionaram. Muitos dos que estavam presentes, ao verem o que aconteceu, bateram no peito e voltaram para casa, enquanto outros permaneceram paralisados pela cena que haviam presenciado. O terceiro evento foi a cortina do templo rasgando-se em dois. Este foi um sinal de que a antiga aliança entre Deus e o povo de Israel havia chegado ao fim e que uma nova aliança estava sendo estabelecida através do sacrifício de Jesus. A cortina do templo separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, do resto do templo. Ao rasgar-se, a cortina simbolizava que, através da morte de Jesus, o caminho para Deus estava agora aberto a todos, não apenas aos sacerdotes. O quarto evento foi a descida de Jesus ao inferno, também conhecida como a descida aos infernos, ou Harrowing of Hell. De acordo com a tradição cristã, após a morte, Jesus desceu ao inferno para libertar as almas justas que estavam presas lá. Este evento é importante porque mostra que Jesus, mesmo após a morte, continuou sua missão de salvação, libertando aqueles que estavam presos no inferno e abrindo as portas do céu para eles. O quinto e último evento foi a ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou, aparecendo primeiro a Maria Madalena e depois aos discípulos. A ressurreição é o evento central da fé cristã, pois é a prova de que Jesus era o Filho de Deus e que sua morte na cruz não foi em vão, mas o sacrifício necessário para a salvação da humanidade. Esses 5 eventos que se seguiram à morte de Jesus são fundamentais para a compreensão do significado de sua vida e de sua missão. Eles mostram que a morte de Jesus não foi o fim, mas o início de uma nova era, uma era de salvação e de esperança para a humanidade. A morte de Jesus Cristo, um evento que reverberou através dos séculos, deixou um rastro de consequências que moldaram a história da humanidade. A primeira dessas consequências foi a disseminação do cristianismo. Após a morte de Jesus, seus discípulos, impulsionados pela fé e pelo desejo de perpetuar seus ensinamentos, começaram a pregar o evangelho por todo o Império Romano. Este movimento, inicialmente pequeno e perseguido, cresceu exponencialmente, tornando-se uma das maiores religiões do mundo. A segunda consequência foi a transformação do Império Romano. A princípio, os romanos viam o cristianismo como uma seita judaica, e os cristãos eram frequentemente perseguidos. No entanto, com o passar do tempo, o cristianismo começou a ganhar adeptos entre a população romana, incluindo alguns membros da elite. No século V, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e o tornou a religião oficial do império. Esta mudança teve um impacto profundo na cultura, na política e na sociedade romana e ajudou a moldar a Europa medieval. A terceira consequência foi a criação da Bíblia. Após a morte de Jesus, seus seguidores começaram a registrar seus ensinamentos e a história de sua vida. Estes textos, conhecidos como os Evangelhos, foram posteriormente compilados e formaram o Novo Testamento da Bíblia. A Bíblia se tornou um dos livros mais influentes da história, moldando a cultura, a moral e a lei de muitas sociedades. A quarta consequência foi a formação da igreja. Os seguidores de Jesus, unidos pela fé comum e pelo desejo de preservar seus ensinamentos, começaram a se organizar em comunidades. Estas comunidades, conhecidas como igrejas, se espalharam por todo o Império Romano e além. A igreja se tornou uma instituição poderosa, com uma hierarquia e uma estrutura que perduram até hoje. A quinta e última consequência que abordaremos foi a influência do cristianismo na arte e na cultura. Desde os primeiros séculos após a morte de Jesus, artistas cristãos começaram a criar obras de arte que refletiam sua fé. Estas obras
que incluem pinturas, esculturas, mosaicos e arquitetura, se tornaram uma parte importante do patrimônio cultural da humanidade. Além disso, a história e os ensinamentos de Jesus inspiraram inúmeras obras literárias, musicais e cinematográficas. Em resumo, a morte de Jesus desencadeou uma série de eventos que transformaram o mundo. A disseminação do cristianismo, a transformação do Império Romano, a criação da Bíblia, a formação da Igreja e a influência do cristianismo na arte e na cultura são apenas algumas das muitas consequências deste evento histórico. Cada uma dessas consequências, por sua vez, gerou outras, criando uma teia complexa de causas e efeitos que continua a se desdobrar até hoje. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê um like e deixe seus comentários. Agradeço a sua presença e até a próxima.